Vocês não têm ideia do que é ver o homem que você ama violentar sua prima mais querida horas antes do seu casamento. E depois ainda sorrir para você como se nada tivesse acontecido. Meu nome é Clotilde Mendonça, mas aqui em Ribeirão das Flores, todo mundo me conhece como Dona Tilde. Hoje estou com 83 anos, cabelos brancos sempre arrumados num coque apertado e as mãos cheias de manchas do tempo que passou. Quem me vê agora, uma velhinha simpática caminhando pela Praça da Matriz com sua bengala de madeira entalhada, jamais imaginaria a história que carrego comigo há mais de 6 décadas. Essa história nunca contei para ninguém até hoje. Guardei dentro do peito como quem guarda uma adaga afiada que não consegue arrancar sem se ferir ainda mais. Mas agora, no outono da minha vida, sinto que preciso contar. Preciso que vocês saibam o que aconteceu naquele 12 de maio de 1957, no dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Mas antes de continuar, quero saber quem está me ouvindo. De que cantinho desse Brasil você está assistindo essa velhinha falar das feridas do passado? Me conta aqui nos comentários, viu? E se essa história tocar seu coração, me dá um like nesse vídeo. Quem sabe assim consigo coragem para contar todas as partes desse pesadelo que vivi. Eu nasci e cresci em Ribeirão das Flores, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, que na década de 1950 não passava de algumas ruas de paralelepípedo ao redor de uma igreja matriz. Meu pai, Joaquim Mendonça, era dono da farmácia da cidade, um homem respeitado que manipulava os próprios remédios e atendia a população quando o único médico da região estava ocupado ou viajando. Minha mãe, Carmen, dava aulas de piano para as filhas das famílias mais abastadas e costurava para complementar a renda. Não éramos ricos, mas éramos dignos e bem vistos na comunidade. Foi nessa farmácia, em uma tarde quente de janeiro de 1955, que conheci Eduardo Albuquerque. Ele tinha acabado de chegar à cidade para assumir a gerência da única agência bancária local. Era um rapaz alto, de porte elegante, com olhos verdes penetrantes e um sorriso que iluminava o ambiente. Formado na capital, filho de um banqueiro importante de Belo Horizonte, Eduardo era considerado um excelente partido. Todas as moças casadoiras de Ribeirão suspiravam quando ele passava pela praça, sempre impecavelmente vestido em seus ternos claros. Naquele dia, ele entrou na farmácia com uma receita para dor de cabeça. Meu pai estava fazendo uma entrega e eu, que ajudava no balcão quando não estava estudando, o atendi. Nosso primeiro encontro foi breve, mas os olhos dele me seguiram de um jeito que me fez corar até a raiz dos cabelos. No domingo seguinte, após a missa, ele se aproximou de mim e de minha mãe e pediu permissão para nos acompanhar no passeio pela praça, como era costume na época. Assim começou o nosso namoro, sempre vigiado como mandava o figurino dos anos 50. Minha mãe, ou alguma tia, sempre nos acompanhava, sentada estrategicamente a alguns metros de distância no banco da praça enquanto conversávamos. Aos domingos, Eduardo almoçava em nossa casa após a missa. Tudo muito respeitoso, tradicional, como se esperava na época. Ele me cortejou com flores, livros de poesia, chocolates finos que encomendava da capital. Me tratava como uma princesa, sempre atencioso, sempre cavalheiro. Em menos de 3 meses, já falávamos em casamento. Lembro do rosto da minha mãe quando contei que Eduardo tinha pedido minha mão em namoro oficial. Parecia que ela tinha ganho na loteria. Um homem assim, culto, educado, de boa família. Você deu sorte, minha filha, ela dizia, alisando meus cabelos. Depois de 1 ano de namoro, veio o pedido oficial de casamento. Eduardo conversou com meu pai na sala de visitas, enquanto eu e minha mãe aguardávamos ansiosas na cozinha, fingindo preparar um café que ninguém beberia. Quando saíram sorridentes, soube que meu destino estava selado. Ganhei um anel de noivado com um pequeno diamante, uma extravagância para os padrões da cidade. As vizinhas vinham nos visitar só para ver a pedra brilhante no meu dedo. Os preparativos para o casamento consumiram 6 meses inteiros. Seria realizado na igreja matriz, claro, com recepção no salão do clube recreativo, o mais elegante da cidade. Meu vestido foi encomendado em Belo Horizonte, um sonho de renda e seda que custou o equivalente a 3 meses do salário do meu pai.
A lista de convidados incluía mais de 200 pessoas, praticamente toda a sociedade de Ribeirão e algumas figuras importantes das cidades vizinhas. Eduardo morava sozinho em uma casa alugada próxima ao banco, mas já estava construindo nossa futura residência, uma casa de 2 andares com varanda na frente, na rua principal da cidade. Seria a casa mais moderna de Ribeirão, com instalações elétricas em todos os cômodos e até mesmo um telefone particular, luxo que poucas famílias podiam se dar ao privilégio na época. Nós nos encontrávamos quase diariamente, sempre sob vigilância, claro. Planejávamos nosso futuro em detalhes. Quantos filhos teríamos? Ele queria 3, eu sonhava com 4. Como seriam os móveis da sala? Eu preferia o estilo clássico, ele algo mais moderno, onde passaríamos nossa lua de mel. Ele prometia o Rio de Janeiro, cidade que eu nunca tinha visitado. Eu vivia num sonho, flutuando entre nuvens de felicidade. As semanas antes do casamento foram de pura alegria. Minha mãe e minhas tias não falavam de outra coisa. Os lençóis bordados para o enxoval, as toalhas com minhas iniciais entrelaçadas às de Eduardo, as panelas novas reluzindo na cozinha à espera da nova dona. Tudo estava sendo preparado com tanto carinho, tanto amor. Uma semana antes do grande dia, começaram a chegar os parentes de fora. Entre eles, minha prima Helena, filha da irmã do meu pai que morava em Juiz de Fora. Helena tinha 18 anos, 2 a menos que eu, e éramos muito próximas na infância. Quando sua família se mudou, mantivemos contato por cartas. Era uma moça linda, de cabelos castanhos compridos e olhos grandes e expressivos. Mais retraída que eu, mais tímida, mas com um sorriso que iluminava o ambiente quando se sentia à vontade. Helena chegou 3 dias antes do casamento, junto com meus tios. Como nossa casa já estava cheia com outros parentes, eles ficaram hospedados na casa da minha madrinha, Dona Eulália, a poucas quadras de distância. Lembro de abraçar Helena na estação de trem, sentindo aquela alegria de reencontrar alguém querido após tanto tempo. Eu tinha tanto para contar, tantos detalhes sobre Eduardo e nossos planos que não cabiam nas cartas que trocávamos. Apresentei Helena ao meu noivo no dia seguinte, durante um almoço na casa dos meus pais. Eduardo foi seu habitual eu encantador, gentil, atencioso, perguntando sobre seus estudos, sobre Juiz de Fora, fazendo-a sentir-se importante com sua atenção. Helena, sempre tímida, respondia com poucas palavras, o olhar baixo, um sorriso contido. Atribuí seu comportamento à timidez natural, ao cansaço da viagem. Nos dias que se seguiram, porém, notei algo estranho. Helena parecia me evitar. Quando eu entrava em um cômodo, ela encontrava uma desculpa para sair. Quando tentava puxar conversa sobre os preparativos do casamento, ela respondia com monossílabos, sem o entusiasmo que eu esperava. Cheguei a perguntar se estava tudo bem, se ela se sentia doente. Só cansada, respondia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Na véspera do casamento, como manda a tradição, passei a noite na casa dos meus pais. Eduardo, seguindo o costume, foi para um jantar com seus padrinhos e amigos, uma espécie de despedida de solteiro comportada em um restaurante da cidade. Helena e as outras moças da família me ajudaram a preparar algumas coisas de última hora. A tiara de flores que usaria com o véu, alguns detalhes do vestido. Lembro de Helena tão calada naquela noite, com olheiras fundas, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Quando lhe perguntei novamente se havia algo errado, ela segurou minhas mãos com força e me olhou de um jeito tão intenso que me assustou. Você tem certeza, Clotilde? Certeza absoluta que esse é o homem com quem quer passar o resto da vida? A pergunta me pegou de surpresa. Claro que eu tinha certeza. Eduardo era perfeito em todos os sentidos. Bonito, educado, bem-sucedido, respeitador. O que mais uma moça poderia querer? Tenho toda a certeza do mundo. Respondi confusa com a pergunta. Por que você está me perguntando isso na véspera do meu casamento? Helena balançou a cabeça, soltou minhas mãos e murmurou algo sobre estar apenas cansada, que não era nada. Logo depois pediu licença e foi se deitar. Fiquei intrigada com aquela conversa estranha, mas havia tantos detalhes para resolver, tantas emoções naquela véspera, que acabei não dando maior importância. Como eu poderia imaginar o que estava por trás daquelas perguntas, daquele olhar angustiado?
Como eu poderia saber que enquanto eu sonhava com meu vestido branco e meu futuro perfeito, Helena carregava um segredo tão doloroso que mal conseguia olhar para mim sem desabar? Na manhã do meu casamento, acordei com o coração leve, ansiosa pelo grande momento. O cabeleireiro viria às 10 horas, a maquiadora logo depois. O casamento seria às 16 horas, seguido da recepção que iria noite adentro. O vestido estava pendurado em um cabide especial, protegido por um tecido fino. Minha mãe já estava de pé há horas, coordenando os últimos preparativos. Foi quando percebi que não via Helena desde o café da manhã. Perguntei por ela, e minha mãe disse que tinha ido até a casa de Dona Eulália buscar algo que havia esquecido. Achei estranho, mas novamente, havia tantas coisas acontecendo ao meu redor que não pude me concentrar nisso. O cabeleireiro chegou. Começou a preparar meu cabelo para o grande momento. As tias iam e vinham pelo quarto, ajustando detalhes, trazendo chá, falando sem parar. E então, no meio daquela confusão alegre, ouvi um barulho na porta da frente, vozes alteradas. Minha mãe entrou no quarto, o rosto pálido. "Continue se arrumando", ela disse, forçando um sorriso que não enganava ninguém. "Só um probleminha com as flores, nada que não possa ser resolvido." Mas eu conhecia minha mãe bem demais para acreditar naquela desculpa. Algo estava errado, muito errado. E aquela sensação se confirmou quando, minutos depois, ouvi o choro baixo vindo do quarto ao lado, um choro que reconheci imediatamente como sendo de Helena. Foi então que tudo começou a desmoronar. Vocês conseguem imaginar o que é ter o coração partido em 1000 pedaços horas antes do que deveria ser o momento mais feliz da sua vida? Não. Acredito que não. E eu espero, sinceramente, que nunca descubram. Porque aquela dor, aquela sensação de que o mundo está ruindo sob seus pés, é algo que não desejo nem para meu pior inimigo. Mas naquela manhã de maio de 1957, foi exatamente isso que experimentei. E o pior ainda estava por vir. O medo me consumiu naquele instante. Sem pensar 2 vezes, levantei-me da cadeira, ignorando os protestos do cabeleireiro que tentava terminar meu penteado. Senti os grampos prendendo apenas metade do meu cabelo, a outra metade ainda solta sobre os ombros. Não me importei. Caminhei até o quarto vizinho como uma sonâmbula, arrastada por uma força maior que minha vontade. Os sons ao redor pareciam distantes. As vozes das minhas tias, o murmúrio preocupado da minha mãe, o tilintar de xícaras na cozinha. Tudo parecia acontecer em outra dimensão. A única coisa real era aquele choro abafado que vinha do outro lado da porta. Quando abri a porta do quarto de hóspedes, a cena que encontrei permanece gravada na minha memória, tão nítida quanto se tivesse acontecido ontem. Helena estava sentada na beirada da cama, o rosto entre as mãos, o corpo sacudido por soluços silenciosos. Minha tia Leonor, mãe dela, ajoelhada à sua frente, tentando em vão confortá-la. "O que aconteceu?" perguntei, minha voz mais firme do que eu realmente me sentia. As duas ergueram o olhar, sobressaltadas com minha presença repentina. O rosto de Helena estava irreconhecível, inchado, vermelho, uma marca arroxeada despontando no canto da boca, os olhos que tanto admirei por sua vivacidade agora opacos, sem vida. Seu vestido amarelo claro, que deveria usar como dama de honra no meu casamento, estava jogado numa cadeira próxima, com uma mancha de sangue no decote. "Nada, querida. Volte para se arrumar", minha tia disse, tentando me afastar da porta. "Helena só está um pouco indisposta, nada grave." Mas meu olhar estava fixo nos olhos da minha prima, aqueles olhos que conhecia desde a infância e que agora imploravam silenciosamente por algo que eu ainda não compreendia. Desvencilhei-me da minha tia e me aproximei de Helena, ajoelhando-me à sua frente. "O que aconteceu com você?" perguntei diretamente, segurando suas mãos geladas entre as minhas. "Quem fez isso com seu rosto?" Helena desviou o olhar, mais lágrimas escorrendo por suas faces pálidas. Minha tia tentou novamente intervir, mas ergui a mão, silenciando-a. "Me diga a verdade, Helena. Por favor." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ouvi passos no corredor, minha mãe entrando no quarto, sussurros apressados que não consegui decifrar.
Mas não desviei minha atenção de Helena. Finalmente ela falou, a voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. Foi Eduardo. 2 palavras. Apenas 2 palavras e meu mundo inteiro desabou. A princípio, pensei que tinha ouvido errado. Como poderia ser Eduardo? Meu Eduardo, o homem gentil, educado, respeitoso? O que você está dizendo? Murmurei, incrédula. Eduardo nem está aqui, ele passou a noite com os padrinhos. Ele veio aqui hoje de manhã cedo. Helena continuou, sua voz ganhando força à medida que falava. Disse que queria ver o quarto onde você estava se arrumando para deixar um presente surpresa. Tia Carmen tinha saído para buscar as flores e papai e mamãe foram ao hotel buscar a vovó. Ela fez uma pausa, mais lágrimas escorrendo. Minha tia agora chorava silenciosamente, uma mão na boca como se quisesse impedir que um grito escapasse. Minha mãe estava petrificada na porta, o rosto uma máscara de incredulidade. Quando o vi, fiquei surpresa, mas o deixei entrar. Era seu noivo, afinal. Ele pediu para ver seu vestido. Eu disse que não podia mostrar, que dava azar. Então ele começou a agir de forma estranha. Disse que sempre me achou atraente, que desde que me viu no almoço dias atrás, não conseguia parar de pensar em mim. Cada palavra era como uma lâmina cortando meu coração em pedaços. Helena continuou, sua voz agora um sussurro entrecortado por soluços. Eu tentei sair, mas ele bloqueou a porta. Disse que queria um adiantamento do que teria no casamento. Eu gritei, mas ninguém ouviu. A casa estava vazia, só com as crianças brincando no quintal. Ele tampou minha boca, me empurrou contra a parede. Não consegui ouvir o resto. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos e a sala pareceu girar ao meu redor. Senti mãos me segurando, impedindo que eu caísse. Era minha mãe, que agora estava ao meu lado, o rosto molhado de lágrimas. Por que não me avisaram imediatamente? Consegui perguntar, olhando para minha tia, para minha mãe, para Helena. Queríamos poupá-la, respondeu minha tia, a voz trêmula. Seu pai foi procurar Eduardo, mas ninguém o encontrou ainda. Pensamos em cancelar o casamento sem lhe dizer o motivo, apenas adiar. Você estava tão feliz, tão radiante. Uma raiva como nunca senti antes começou a crescer dentro de mim. Raiva de Eduardo, claro, mas também de minha família, por achar que podia esconder isso de mim, por achar que eu seria incapaz de lidar com a verdade, por querer poupar meus sentimentos enquanto minha prima sofria. Onde está meu pai agora? Perguntei. Minha voz surpreendentemente calma. Ele e seu tio Paulo foram procurar Eduardo no hotel onde os padrinhos estão hospedados. Parece que ele saiu cedo, disse que tinha uns assuntos para resolver antes do casamento. Levantei-me, as pernas bambas, mas a determinação crescendo a cada segundo. Olhei para o relógio na mesa de cabeceira, 11h45 da manhã. O casamento seria às 16 horas. Nós não vamos cancelar nada, declarei, para espanto de todas. O casamento vai acontecer exatamente como planejado. Mas, Clotilde, você não pode casar com esse monstro, exclamou minha mãe horrorizada. Eu não disse que vou me casar com ele, mamãe. Eu disse que o casamento vai acontecer como planejado. Agora preciso que vocês me ajudem. Voltei para o meu quarto, onde o cabeleireiro aguardava confuso. Pedi que ele terminasse meu penteado, ignorando seus olhares curiosos para o meu rosto agora manchado de lágrimas. Enquanto ele trabalhava, minha mente fervilhava com pensamentos, imagens, planos. Via o rosto de Helena, marcado pela violência. Via o sorriso encantador de Eduardo, aquele mesmo sorriso que me conquistou na farmácia 2 anos antes. Via o pequeno diamante no meu dedo, símbolo de uma promessa agora despedaçada. A maquiadora chegou e deixei que ela cobrisse as marcas do meu choro com pó e base. Por fora, eu estava me transformando na noiva perfeita que todos esperavam. Por dentro, estava me transformando em algo completamente diferente. Enquanto isso, mandei chamar minha madrinha, Dona Eulália, uma mulher forte, viúva há 10 anos, que administrava sozinha a maior propriedade rural da região. Se havia alguém que poderia me ajudar no que eu planejava, era ela. Quando Dona Eulália chegou, pedi que todos saíssem do quarto. Era uma mulher imponente, de quase 60 anos, costas retas e olhar penetrante.
Contei-lhe tudo, sem omitir nenhum detalhe do que Helena havia revelado. Ao contrário da minha mãe, ela não chorou. Seus olhos se estreitaram e uma expressão que jamais havia visto em seu rosto aristocrático tomou forma. Uma mistura de fúria e determinação gelada. "O que você quer fazer, minha filha?" Ela perguntou simplesmente. Expliquei meu plano. Era arriscado, era escandaloso, era impensável para uma jovem de boa família nos anos 50. Mas era a única forma de justiça que eu conseguia enxergar naquele momento. Dona Eulália ouviu em silêncio, ocasionalmente assentindo. Quando terminei, ela ficou calada por alguns instantes, como se ponderasse cada detalhe. "Vai causar o maior escândalo que esta cidade já viu", ela finalmente disse. "Sua reputação nunca mais será a mesma." "Eu não me importo", respondi surpresa com minha própria convicção. "Não posso permitir que ele faça isso com outras mulheres. Não posso deixar que Helena carregue sozinha esta dor." Dona Eulália sorriu, um sorriso triste, mas cheio de admiração. "Então vamos fazer isso. Preciso de 1 hora para organizar tudo." Ela saiu e eu continuei me preparando. O vestido foi trazido, aquele sonho de renda e seda pelo qual meus pais pagaram uma fortuna. Deixei que me ajudassem a vesti-lo, enquanto ouvia as vozes abafadas no corredor. Meu pai havia retornado, sem encontrar Eduardo. Os convidados começariam a chegar em poucas horas. O padre estava sendo informado de um pequeno atraso, mas não de um cancelamento. À 1 hora da tarde, Dona Eulália retornou. "Tudo estava arranjado", me disse em um sussurro. Precisava apenas que eu confirmasse que realmente queria seguir com aquilo. "Não há alternativa", respondi. "Ele precisa pagar pelo que fez. Toda a cidade precisa saber quem realmente é Eduardo Albuquerque." Às 3 da tarde, chegou a notícia que esperávamos. Eduardo havia sido visto voltando para sua casa. Estava se preparando para o casamento como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse destruído a vida da minha prima horas antes. Como se fosse realmente o homem honrado que todos acreditavam que ele era. Uma onda de náusea me invadiu ao imaginar que não fosse pela confissão de Helena, eu estaria agora me casando com um monstro. Compartilharia a cama com ele esta noite. Teria filhos com ele. Viveria uma vida inteira ao lado de alguém capaz de uma atrocidade como aquela. Ele chegou à igreja. Veio o recado às 15h45. Está esperando no altar com os padrinhos. Meu pai entrou no quarto, o rosto envelhecido 10 anos naquele único dia. Sua expressão era de pura agonia ao me ver completamente vestida de noiva, o véu já cobrindo meu rosto. "Filha, você não precisa fazer isso", ele disse, tomando minhas mãos nas suas. "Podemos simplesmente cancelar, dizer que você adoeceu. Em alguns meses, quando a poeira baixar, você pode ir para a capital, ficar com seus primos até..." "Não, papai", interrompi com gentileza. "Não vou me esconder como se tivesse feito algo errado. Eu não fiz nada errado. Helena não fez nada errado. É ele quem precisa enfrentar as consequências dos seus atos." Meu pai suspirou, derrotado. No fundo sabia que eu estava certa, mesmo que o preço fosse alto demais. "Então vamos?" ele disse, oferecendo-me o braço. A igreja estava lotada como esperávamos. 200 pessoas, as mulheres com seus melhores vestidos, os homens em ternos escuros. A decoração era deslumbrante. As 300 orquídeas brancas que custaram uma fortuna, as fitas de cetim pendendo dos bancos, os arranjos de lírios no altar. Eduardo estava lá, mais bonito do que nunca em seu terno cinza claro, o cabelo perfeitamente penteado, aquele sorriso confiante que antes me derretia e agora me revirava o estômago. O órgão começou a tocar a marcha nupcial. As cabeças se viraram para a entrada da igreja, onde eu apareci ao lado do meu pai. Um murmúrio de admiração percorreu a nave. A noiva estava linda, o vestido era um sonho, o buquê de lírios e rosas brancas perfeitamente combinado com o arranjo do altar. Comecei a caminhar lentamente pelo corredor central, meu braço entrelaçado ao do meu pai. Podia sentir seu tremor, sua hesitação a cada passo. Mas eu avançava com determinação, os olhos fixos em Eduardo, que me aguardava com aquele sorriso ensaiado, aqueles olhos verdes que agora me pareciam vazios, sem alma. A alguns metros do altar,
Fiz um sinal imperceptível para Dona Eulália, sentada no primeiro banco. Ela se levantou discretamente e saiu por uma porta lateral. Era o sinal que havíamos combinado. Tudo estava prestes a mudar. Quando finalmente alcancei o altar, Eduardo estendeu a mão para mim, o sorriso mais largo do que nunca. Você está deslumbrante, ele sussurrou, enquanto meu pai se afastava para sentar-se ao lado da minha mãe. Olhei para aquela mão estendida, a mesma mão que horas antes havia machucado Helena. Havia violado sua inocência, havia destruído sua confiança. Ao invés de aceitá-la, ergui meu véu lentamente, revelando não o sorriso tímido de uma noiva apaixonada, mas um rosto frio, determinado, de alguém prestes a executar uma sentença. Era o momento que eu havia planejado. O momento da verdade, da justiça. O momento que mudaria para sempre o curso da minha vida e da vida de muitas outras pessoas naquela pequena cidade do interior de Minas Gerais. O que aconteceu nos minutos seguintes ficou gravado na memória coletiva de Ribeirão das Flores como o maior escândalo que a pacata cidade já presenciou. Um escândalo que começou com minhas palavras, ditas alto e claro, para que todos na igreja pudessem ouvir. Não haverá casamento hoje. Minha voz ecoou pela igreja, firme e clara. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se todos tivessem parado de respirar ao mesmo tempo. 200 rostos congelados em expressões de incredulidade me encaravam. Eduardo, à minha frente, empalideceu, o sorriso ensaiado desaparecendo instantaneamente. Clotilde, o que está fazendo? Ele sussurrou, estendendo a mão para tocar meu braço. Recuei como se tivesse sido queimada. Não me toque, disse, alto o suficiente para que as primeiras fileiras ouvissem. Nunca mais coloque suas mãos em mim. Os murmúrios começaram a circular pela igreja. Vi confusão no rosto do padre, choque no dos convidados. Meu pai tentou se levantar, mas minha mãe o segurou pelo braço. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. Dona Eulália, no primeiro banco, assentiu discretamente para mim. Era o momento. Quero que todos saibam por que não haverá casamento. Continuei, virando-me para os presentes. Minha voz tremia levemente, mas mantive a compostura. Hoje de manhã, enquanto eu me preparava para o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, Eduardo Albuquerque, o homem que prometeu me honrar e respeitar, forçou minha prima Helena a satisfazer seus desejos. Ele a machucou, a humilhou, destruiu sua dignidade. Ofegantes exclamações de horror preencheram a nave da igreja. O rosto de Eduardo transformou-se numa máscara de fúria e medo. Isso é um absurdo. Ela está histérica. Não acreditem nela, ele gritou, agarrando meu braço com força. Senti seus dedos afundando na minha pele, mas não demonstrei dor. Tire suas mãos de mim, Eduardo. Não vai funcionar 2 vezes no mesmo dia. Foi quando as portas laterais da igreja se abriram. Dona Eulália entrou, conduzindo Helena pelo braço. Minha prima, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, o lábio partido, a marca roxa na face que nem o pó de arroz conseguiu esconder. Ela usava um vestido simples, diferente do amarelo que deveria usar como dama de honra. Minha tia Leonor e meu tio Paulo vinham logo atrás, os rostos transformados por uma mistura de vergonha e determinação. Um sussurro coletivo percorreu a igreja. Helena caminhava lentamente, o olhar baixo, mas a postura ereta, conduzida por Dona Eulália como se fosse uma procissão solene. Quando chegaram ao altar, pararam ao meu lado. Olhe para ela, Eduardo, ordenei. Olhe para o que você fez. Ele não olhou. Seus olhos verdes, antes tão encantadores, agora faiscavam de ódio, fixos em mim. Notei que seu pai, o poderoso banqueiro de Belo Horizonte, já estava de pé, visivelmente alterado, avançando pelo corredor central. Imaginei que ele tentaria abafar o escândalo, usar sua influência para transformar a verdade em histeria feminina para proteger o nome da família. Estava preparada para isso também. Vocês estão loucas! Eduardo vociferou, alternando o olhar entre mim e Helena. Isso é uma armação. Ela está despeitada, com inveja da prima que vai se casar com um homem de sucesso. Inventou essa história porque sempre me quis para ela.
A crueldade daquelas palavras atingiu Helena como um golpe físico. Ela cambaleou, amparada por Dona Eulália. Foi quando uma voz forte e determinada soou do fundo da igreja. Era Mariana, a governanta da casa de Eduardo, uma senhora de meia-idade que trabalhava para ele desde que chegara à cidade. Não é a primeira vez, ela disse, caminhando lentamente pelo corredor, todas as cabeças virando para acompanhá-la. Não foi a primeira vez que o senhor Eduardo fez isso. O rosto de Eduardo perdeu toda a cor. Ele olhou para a governanta como se estivesse vendo um fantasma. "Cale a boca, sua velha intrometida!" Ele gritou, avançando para ela como se fosse agredi-la ali mesmo, em pleno altar. O padre finalmente reagiu, colocando-se entre eles. Mariana continuou impassível. Há 8 meses, a filha do Silva, que trabalhava como empregada na casa. Há 4 meses, a sobrinha da doceira, que veio entregar o bolo para a festa de aniversário dele. Fiz vista grossa, me calei, tive medo de perder meu emprego. Mas não posso mais carregar esse peso. A igreja transformou-se num pandemônio. Mães puxavam suas filhas para perto, olhando horrorizadas para Eduardo. Homens se levantavam, alguns gritando insultos, outros exigindo explicações. O pai de Eduardo, vermelho de fúria, tentava gritar acima do tumulto que eram todas mentiras, calúnias contra um homem respeitável. Foi quando a porta principal da igreja se abriu violentamente. Ali, emoldurado pela luz do final da tarde, estava o delegado Meireles, um homem corpulento de bigode espesso, acompanhado por 2 policiais. Eduardo Albuquerque. Sua voz trovejou por cima do caos. O senhor está detido para averiguações sobre denúncias de agressão e violência contra mulheres. O tempo pareceu congelar. O silêncio voltou, mas agora carregado de tensão, como o ar antes de uma grande tempestade. Eduardo olhou para os lados como um animal encurralado. Por um momento, pensei que ele fosse tentar fugir, ou até mesmo agredir alguém. Mas então seus ombros caíram, e todo aquele charme, toda aquela confiança que um dia me encantou, desapareceu, revelando a verdadeira natureza daquele homem. "Vocês não têm provas de nada", ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros, enquanto os policiais se aproximavam para conduzi-lo. "Temos o testemunho de Helena", respondi, olhando-o diretamente nos olhos pela última vez. "Temos os testemunhos de Mariana, e provavelmente teremos mais, quando outras vítimas souberem que não estão sozinhas. Temos as marcas no corpo da minha prima. E temos isto." Estendi a mão para Dona Eulália, que me entregou um pequeno embrulho. De dentro, tirei um lenço manchado de sangue. O lenço de Eduardo, com suas iniciais bordadas, que Helena havia guardado após o ataque. "Você deixou suas marcas em Helena, mas também deixou sua assinatura na cena do crime", completei. Enquanto os policiais conduziam Eduardo para fora da igreja, senti como se um peso enorme saísse dos meus ombros. O preço que eu pagaria por aquela cena seria alto. O escândalo, os comentários maldosos, a vergonha de ter meu casamento transformado num espetáculo público. Mas olhando para Helena, para a pequena luz de alívio que começava a brilhar em seus olhos, soube que valeria a pena. O desastre de manhã havia se transformado na maior lição da minha vida. Eu tinha aprendido, da maneira mais dolorosa possível, que as aparências enganam, que máscaras sociais podem esconder monstros e que o silêncio só protege os culpados. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A cidade não falava de outra coisa. O caso ganhou as manchetes do jornal local e até mesmo da capital. "Noiva desvenda crime e denuncia noivo no altar", diziam as manchetes. Houve quem me criticasse por expor o caso daquela maneira, por arruinar a reputação de um homem respeitável por um mal-entendido. Mas para cada voz de crítica havia 2 de apoio, especialmente entre as mulheres. O que ninguém esperava, porém, era o que aconteceu a seguir. 3 dias após o não casamento, quando eu ainda me escondia em casa, evitando os olhares curiosos e os comentários maldosos, bateram à nossa porta. Era Juliana Silva, a filha do carpinteiro, que havia trabalhado brevemente como empregada na casa de Eduardo. Ela queria contar sua história. No dia seguinte, foi a vez de Lourdes, sobrinha da doceira. Depois dela, vieram outras. Ao todo,
7 mulheres, de diferentes idades e classes sociais, todas com histórias semelhantes. Eduardo Albuquerque, o charmoso gerente do banco, o homem que encantava a todos com seu sorriso e sua educação, havia deixado um rastro de vítimas silenciadas pelo medo e pela vergonha. Uma semana depois, recebi um recado do delegado Meireles, pedindo que eu fosse até a delegacia. Confesso que hesitei. O que mais ele poderia querer? O caso já estava aberto, as denúncias registradas. Foi Helena quem me convenceu a ir. Você precisa terminar o que começou, Clotilde, ela disse, sua voz ganhando novamente a firmeza que eu sempre admirei. Não só por mim, mas por todas elas. Quando cheguei à delegacia, fui recebida não pelo delegado, mas por Dona Berenice, sua esposa, uma mulher de meia idade com olhos gentis e determinados. Meu marido achou que você se sentiria mais confortável falando comigo primeiro, ela explicou, conduzindo-me a uma pequena sala nos fundos da delegacia. Ali, para minha surpresa, estavam reunidas todas as mulheres que haviam apresentado denúncias contra Eduardo, mais algumas que eu não conhecia. O que está acontecendo? Perguntei, confusa com aquela recepção inesperada. Dona Berenice sorriu, um sorriso triste, mas determinado. Estas mulheres querem lhe agradecer. Não apenas por expor Eduardo Albuquerque, mas por dar a elas coragem para quebrar o silêncio. Algumas nunca tinham contado a ninguém o que sofreram. Algumas carregaram essa dor por anos. Uma senhora mais velha, que eu não conhecia, levantou-se e tomou minhas mãos entre as suas. Minha filha sofreu nas mãos de um homem como Eduardo quando tinha apenas 16 anos. Nunca denunciamos, com medo do escândalo, da vergonha. Ela nunca mais foi a mesma. Hoje ela estaria aqui, mas ela tirou a própria vida há 5 anos. O que você fez, minha jovem, vai salvar outras meninas desse destino. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de arrependimento ou de tristeza pela perda do que eu acreditava ser um amor verdadeiro. Eram lágrimas de compreensão, de uma dor compartilhada que de alguma forma tornava-se mais suportável quando dividida. Foi naquele momento, olhando para aquelas mulheres de diferentes idades, diferentes histórias, mas unidas por uma experiência comum de dor e silenciamento, que tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Uma decisão que naquele instante pareceu-me tão natural quanto respirar. Precisamos fazer mais, disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Não podemos deixar que outras mulheres passem por isso em silêncio, achando que estão sozinhas, que não serão acreditadas, que a culpa é delas. Olhei para cada uma daquelas mulheres, vendo nelas não apenas vítimas, mas sobreviventes, guerreiras que haviam encontrado coragem para contar suas histórias. O que você tem em mente? Perguntou Dona Berenice, seus olhos brilhando com uma curiosidade esperançosa. Um lugar onde mulheres possam buscar ajuda, onde possam contar suas histórias sem medo de julgamento, onde possam encontrar apoio legal, médico, emocional. Um lugar que mostre que elas não estão sozinhas. A ideia, lançada quase impulsivamente, foi recebida com um silêncio reflexivo, seguido por murmúrios de aprovação. Dona Berenice foi a primeira a falar, sua voz firme e decidida. Eu apoio essa ideia com todo o meu coração. E tenho certeza que meu marido também apoiará, com os recursos que estiverem ao seu alcance. Posso oferecer minha casa para as reuniões iniciais, disse Dona Eulália, que havia chegado silenciosamente e observava a cena da porta. E tenho alguns contatos na capital que podem nos orientar sobre os aspectos legais. Uma por uma, as mulheres na sala começaram a oferecer o que podiam: tempo, habilidades, contatos, pequenas quantias em dinheiro. O que começou como uma ideia vaga, nascida da dor e da indignação, estava rapidamente tomando forma, transformando-se em algo concreto, tangível. Ali, naquela pequena sala na delegacia de Ribeirão das Flores, em 1957, enquanto o Brasil vivia a euforia desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek e o mundo celebrava o lançamento do Sputnik, um pequeno grupo de mulheres corajosas lançava as sementes do que viria a ser a primeira casa de apoio à mulher no interior de Minas Gerais. Não sabíamos ainda,
Mas aquele seria apenas o começo de uma jornada muito mais longa e desafiadora do que qualquer uma de nós poderia imaginar. Uma jornada que me levaria por caminhos que eu jamais sonhei percorrer, enfrentando resistências e preconceitos, mas também descobrindo forças e aliados inesperados. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que das cinzas do meu casamento fracassado, do trauma da minha prima, da dor coletiva daquelas mulheres, estava nascendo algo novo, algo necessário, algo que poderia realmente fazer a diferença. E pela primeira vez, desde que descobri a verdadeira natureza de Eduardo, permiti-me sentir não apenas raiva ou tristeza, mas também esperança. Uma esperança frágil ainda, como um pequeno broto em terra recém-revolvida, mas real e viva. A esperança de que, talvez, através dessa tragédia pessoal, pudéssemos criar algo que ajudaria outras mulheres a evitar tragédias semelhantes. Era o início de uma nova fase da minha vida. Uma fase que eu nunca havia planejado, para a qual não estava preparada, mas que aceitei com a mesma determinação com que havia enfrentado Eduardo no altar. O caminho seria longo e difícil. Muitas batalhas ainda estavam por vir, algumas das quais eu perderia, outras que exigiriam de mim mais coragem e resiliência do que eu acreditava possuir. Mas naquele momento, rodeada por aquelas mulheres corajosas, eu sabia que não estaria sozinha. E isso, mais do que qualquer outra coisa, me dava forças para seguir em frente. Os meses que se seguiram à prisão de Eduardo transformaram nossa pequena cidade. O que começou como um escândalo local, rapidamente ganhou proporções que nenhum de nós poderia imaginar. Um jornal de Belo Horizonte enviou um repórter para cobrir o caso. Logo, outros veículos de comunicação se interessaram pela história da noiva que denunciou o próprio noivo no altar por ter violentado sua prima. O julgamento foi marcado para outubro de 1957, 5 meses após aquele fatídico dia de maio. Durante esse período, a Casa de Apoio à Mulher saiu do papel e começou a funcionar em um pequeno sobrado cedido por Dona Eulália, a 2 quadras da praça principal. Começamos modestamente, com reuniões semanais, onde mulheres podiam compartilhar suas experiências e buscar conforto umas nas outras. Aos poucos, com a ajuda de profissionais voluntários, um médico, uma enfermeira, um advogado recém-formado, expandimos para oferecer assistência mais concreta. Cada pequena vitória era celebrada, cada obstáculo enfrentado com determinação. Quando os fundos escasseavam, organizávamos bazares beneficentes. Quando os comentários maldosos ameaçavam nos desencorajar, nos apoiávamos mutuamente. Foi um período de intenso aprendizado, não apenas sobre como administrar uma organização de apoio, mas também sobre a profundidade e a extensão do problema que enfrentávamos. A data do julgamento se aproximava, e com ela crescia minha ansiedade. O pai de Eduardo, usando sua influência, havia contratado um dos advogados mais renomados de Minas Gerais para defender o filho. Corria o boato de que tentariam desacreditar Helena, pintá-la como uma moça de moral duvidosa, talvez até mesmo sugerir que ela havia seduzido Eduardo. Era uma tática comum, eu havia aprendido, usada para intimidar vítimas e dissuadi-las de levar seus casos à justiça. Mas Helena não estava mais sozinha. E nem eu. Tínhamos ao nosso lado não apenas nossas famílias, mas também um grupo crescente de apoiadores. Mulheres que encontraram coragem para contar suas próprias histórias, homens que se recusavam a compactuar com o silêncio que protegia abusadores como Eduardo. E tínhamos algo ainda mais poderoso, a verdade. Na véspera do julgamento, Helena veio até mim. Estávamos na varanda da casa de meus pais, observando o pôr do sol tingir o céu de tons alaranjados. Ela parecia diferente, não completamente curada, pois algumas feridas deixam cicatrizes que nunca desaparecem inteiramente, mas mais forte, com uma determinação que me encheu de orgulho. Estou com medo, Clotilde, ela confessou, sua voz apenas um sussurro. Medo do que vai acontecer amanhã, do que vão dizer de mim, das perguntas que vão fazer. Segurei suas mãos entre as minhas, sentindo o leve tremor que as percorria. Eu também estou com medo, admiti. Seria estranho se não estivéssemos. Mas sabe do que tenho ainda mais medo? De ficar em silêncio.
de deixar que homens como Eduardo continuem fazendo o que fazem, sem consequências. Helena assentiu, seus olhos fixos no horizonte onde o sol agora desaparecia. Nosso silêncio protege apenas os culpados, ela disse, repetindo as palavras que haviam se tornado uma espécie de mantra em nossa casa de apoio. Amanhã não ficarei em silêncio. No dia seguinte, o Tribunal de Ribeirão das Flores estava lotado. O caso havia atraído tanto interesse que muitas pessoas tiveram que ficar do lado de fora, amontoadas nas janelas abertas para acompanhar os procedimentos. O calor de outubro tornava o ambiente sufocante, apesar dos ventiladores que giravam preguiçosamente no teto. Eduardo foi trazido para o tribunal algemado, mas vestindo um terno impecável. Seu rosto, antes tão cheio de charme e confiança, agora mostrava sinais visíveis de tensão. Evitou olhar em nossa direção, mantendo os olhos fixos em seu advogado, um homem alto e magro de cabelos grisalhos, com um ar de superioridade que me irritou instantaneamente. O juiz, Dr. Nogueira, era conhecido por sua rigidez e imparcialidade. Sua presença imponente impôs silêncio à multidão inquieta. O julgamento começou com a leitura das acusações, cada palavra ecoando pelo salão em um silêncio pesado. Quando chegou a hora do depoimento de Helena, senti meu coração apertar. Ela caminhou até a cadeira das testemunhas com passos firmes, apesar do rosto pálido. Vestia um vestido simples, azul marinho, sem nenhum adorno, além de um pequeno broche dourado, presente de sua mãe para lhe dar coragem. Por quase 1 hora, Helena relatou o que aconteceu naquela manhã de maio, sua voz ocasionalmente falhando, mas nunca perdendo a firmeza. Descreveu como Eduardo havia chegado inesperadamente, como tentou fugir quando percebeu suas intenções, como ele a imobilizou, cobrindo sua boca para abafar seus gritos. Descreveu a dor, o medo, a humilhação. E descreveu como depois ele ajeitou a gravata, sorriu e disse que se ela contasse a alguém, ninguém acreditaria nela. O advogado de Eduardo, como previsto, tentou desacreditá-la. Insinuou que ela havia seduzido Eduardo, que estava despeitada por ele ter escolhido se casar comigo e não com ela. Chegou a questionar por que ela havia aberto a porta para ele, por que estava sozinha com ele no quarto, como se essas fossem justificativas para o que aconteceu depois. A cada pergunta insidiosa, Helena respondia com dignidade, recusando-se a ser intimidada. Em um momento particularmente tenso, quando o advogado sugeriu que ela estava inventando toda essa história para chamar atenção, Helena olhou diretamente para ele e disse com voz clara: "O senhor acha mesmo que alguém escolheria voluntariamente passar por este constrangimento, expor sua vida íntima desta forma, enfrentar olhares de pena e sussurros pelas costas, apenas para chamar atenção? Não, senhor. Estou aqui porque é a verdade, e porque não posso permitir que outras moças sofram o que eu sofri." Um murmúrio de aprovação percorreu o tribunal, rapidamente silenciado pelo juiz, mas pude ver em seus olhos que as palavras de Helena o haviam tocado. Depois foi minha vez de testemunhar. Contei sobre o comportamento de Helena nos dias que antecederam o casamento, sobre como ela parecia evitar Eduardo, sobre a descoberta na manhã do casamento. Contei sobre a decisão de confrontar Eduardo publicamente para que a verdade não pudesse ser abafada ou minimizada. Naquela manhã, quando vi o estado em que minha prima estava, quando ouvi o que Eduardo havia feito, algo quebrou dentro de mim. Expliquei, olhando diretamente para o juiz. Não apenas o amor que eu acreditava sentir por ele, mas também uma espécie de inocência. A crença de que pessoas de bem, respeitáveis, não seriam capazes de atos tão monstruosos. Percebi que o silêncio e a aparência de respeitabilidade eram os maiores aliados de homens como Eduardo. Mariana, a governanta, também testemunhou, relatando outros incidentes que havia presenciado, ou dos quais havia tomado conhecimento. Uma após a outra, as vítimas que haviam se manifestado após o escândalo subiram à cadeira das testemunhas, cada depoimento construindo um retrato damnificador de Eduardo Albuquerque. O advogado de defesa fez o que pôde para desacreditar cada uma delas, mas a consistência dos relatos,
a coragem com que enfrentaram o constrangimento de expor suas histórias e as provas físicas no caso de Helena, o lenço manchado de sangue, os hematomas documentados por um médico, tornavam sua tarefa quase impossível. Eduardo optou por não testemunhar, uma decisão que seu advogado certamente aconselhou, mas que para muitos presentes pareceu uma admissão de culpa. Após 2 dias de depoimentos e argumentações, o júri se retirou para deliberar. A espera foi angustiante. Ficamos no corredor do tribunal, um pequeno grupo de mulheres unidas pela esperança e pelo medo. Helena, eu, Dona Eulália, Mariana, as outras vítimas que haviam testemunhado. Nossas mãos entrelaçadas, fortalecendo-nos umas às outras em silêncio. Quando o júri retornou, após 3 horas de deliberação, o silêncio no tribunal era tão absoluto que poderia-se ouvir a queda de um alfinete. O presidente do júri, um fazendeiro respeitado da região, levantou-se para anunciar o veredicto. Culpado em todas as acusações. A sala explodiu em reações, gritos de aprovação, alguns protestos indignados da família de Eduardo, o choro de alívio de Helena ao meu lado. O juiz bateu o martelo repetidamente, exigindo ordem. Quando finalmente o silêncio retornou, pronunciou a sentença: 8 anos de prisão. Eduardo, que havia permanecido impassível durante todo o julgamento, finalmente perdeu a compostura. Levantou-se abruptamente, gritando que era inocente, que éramos todas loucas, que seu pai compraria metade da cidade para libertá-lo, que nos faria pagar por isso. Foi necessário que 2 guardas o contivessem e o arrastassem para fora do tribunal, ainda gritando ameaças. Observei aquela cena com uma estranha sensação de paz. Não era vingança o que eu buscava, percebi. Era justiça. Era a garantia de que, ao menos por 8 anos, Eduardo não poderia fazer a outra mulher o que havia feito a Helena, a tantas outras. Era a mensagem para outras vítimas. Vocês não estão sozinhas. Vocês podem ser ouvidas. Vocês podem obter justiça. Ao sairmos do tribunal, fomos recebidos por uma multidão. Mulheres nos ofereciam flores, apertavam nossas mãos, algumas choravam ao nos agradecer. Foi ali, naquele momento, que compreendi completamente a dimensão do que havíamos iniciado. Não era apenas sobre Eduardo, sobre Helena, sobre mim. Era sobre todas as mulheres que sofreram em silêncio, que foram desacreditadas, que foram culpadas por crimes cometidos contra elas. Na calçada em frente ao tribunal, uma jovem repórter do Jornal de Belo Horizonte se aproximou de mim, seu bloco de notas a postos. Senhorita Mendonça, como se sente após o veredicto? Olhei ao redor, para Helena, para as outras mulheres que haviam testemunhado, para Dona Eulália com seu sorriso orgulhoso, para as dezenas de rostos desconhecidos que nos olhavam com esperança e admiração. Sinto que este é apenas o começo, respondi. O fim de um capítulo doloroso, mas o início de uma história muito maior. E assim foi. Nos anos que se seguiram, nossa pequena casa de apoio cresceu, expandiu-se, tornou-se um modelo para iniciativas semelhantes em outras cidades. Eduardo cumpriu 6 dos 8 anos de sua sentença. Conseguiu redução por bom comportamento e, ao ser libertado, descobriu que seu lugar em Ribeirão das Flores não existia mais. Mudou-se para o Rio Grande do Sul, onde seus crimes não eram conhecidos. Não soubemos mais dele desde então. A história da noiva que denunciou o próprio noivo no altar tornou-se uma espécie de lenda urbana, contada e recontada, frequentemente com detalhes exagerados ou distorcidos. Alguns diziam que eu havia esfaqueado Eduardo no altar. Outros, que Helena era na verdade minha irmã. A verdade, como tantas vezes acontece, foi se diluindo com o tempo, mas o impacto daquele dia permaneceu. Em 1964, quando o golpe militar instaurou a ditadura no Brasil, nossa casa de apoio enfrentou novos desafios. Éramos vistas com desconfiança por alguns, rotuladas como subversivas por ousarmos questionar as estruturas de poder estabelecidas. Tivemos que aprender a navegar nesse novo cenário político, a proteger nossas assistidas sem atrair atenção indesejada das autoridades, a continuar nosso trabalho em um ambiente cada vez mais hostil a vozes dissidentes. Foi um período de aprendizado doloroso, de recuos estratégicos e avanços cuidadosos.
Mas nunca abandonamos nossa missão essencial: oferecer um espaço seguro para mulheres que sofreram violência, dar-lhes voz, ajudá-las a reconstruir suas vidas. Em 1970, nossa casa havia se transformado em um centro de apoio à mulher, com uma estrutura mais formal, recursos mais amplos, parcerias com profissionais da saúde e do direito. Oferecíamos não apenas acolhimento emocional, mas também orientação jurídica, assistência médica, cursos profissionalizantes para mulheres que precisavam se tornar independentes financeiramente após deixarem relacionamentos abusivos. Nunca me casei. Muitos atribuíram isso ao trauma da experiência com Eduardo, mas a verdade era mais complexa. Descobri que havia outros caminhos para uma mulher além do casamento e da maternidade. Caminhos que, na década de 1950, poucas ousavam trilhar. Encontrei propósito e realização no meu trabalho, nas vidas que ajudei a reconstruir, na comunidade que criamos ao redor do centro. Helena eventualmente se casou com um médico que veio trabalhar em Ribeirão das Flores em 1960. Um homem gentil, paciente, que entendeu suas cicatrizes e respeitou seu tempo de cura. Tiveram 3 filhos, todos agora adultos, todos criados com um profundo senso de respeito por mulheres, uma compreensão de consentimento e limites que não era comum para sua geração. E eu? Dediquei minha vida ao centro, a causa que nasceu daquela tragédia pessoal. Especializei-me em direito, uma decisão escandalosa para uma mulher na década de 1960, especialmente em uma cidade do interior. Enfrentei resistência, preconceito, portas fechadas. Mas também encontrei aliados inesperados, mentores generosos, oportunidades que surgiram quando menos esperava. O vestido de noiva que nunca usei foi desfeito e transformado em vestidos de batizado para os filhos de Helena. A casa que Eduardo construiu para nossa vida de casados foi eventualmente vendida, e o dinheiro doado para o centro de apoio. As orquídeas que decoraram a igreja naquele dia de maio foram plantadas no jardim da primeira sede permanente do centro, onde florescem até hoje a cada primavera, como um lembrete de que mesmo das situações mais dolorosas pode nascer algo belo e significativo. A dor daquele dia nunca desapareceu completamente. Há momentos em que ainda acordo no meio da noite, relembrando o rosto de Helena naquela manhã, o choque da descoberta, a sensação de ter todo o meu futuro planejado desmoronando ao meu redor. Há momentos em que me pergunto como teria sido minha vida se nada daquilo tivesse acontecido. Se tivesse me casado com Eduardo sem saber quem ele realmente era, ou se tivesse descoberto mais tarde, quando já estivesse presa a ele por laços matrimoniais e talvez pela maternidade. Mas essas reflexões não me atormentam como antes. O tempo tem esse poder. Não de apagar as feridas, mas de integrá-las à nossa história, transformá-las em parte do que nos define, sem que nos definam por completo. E se me perguntarem hoje, 6 décadas depois, se me arrependo da decisão que tomei naquela igreja lotada, diante de 200 convidados e um noivo que se revelou um monstro, minha resposta é simples: não, nem por um momento. Porque aquela decisão, dolorosa e assustadora como foi, abriu caminho para uma vida que nunca imaginei para mim mesma. Uma vida de propósito, de impacto, de significado. Uma vida que, espero, tenha feito alguma diferença. Hoje, sentada na varanda da minha casa com vista para o jardim florido que cultivo com tanto carinho, observo o pôr do sol tingindo o céu de Ribeirão das Flores com os mesmos tons alaranjados que vi naquela tarde, há mais de meio século, quando tudo mudou. As orquídeas que transplantei da primeira sede do centro para meu jardim particular, quando me aposentei, continuam florescendo, teimosas e resilientes como as mulheres que ajudei ao longo de toda a minha vida. Aos 83 anos, tenho o privilégio que poucos recebem: olhar para trás e ver que fiz diferença. Não da maneira que imaginei quando jovem, sonhando com um casamento perfeito e filhos com Eduardo Albuquerque. A vida tinha outros planos para mim. Planos que nasceram de uma tragédia, mas que floresceram em algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Os anos 1970 foram tempos difíceis para nosso trabalho. A ditadura militar estava em seu auge,
e qualquer organização que defendesse direitos humanos era vista com desconfiança. Nosso centro de apoio à mulher sobreviveu por um tênue equilíbrio entre discrição e determinação. Chamávamos de curso de artesanato ou aulas de culinária, o que eram, na verdade, encontros onde mulheres podiam falar livremente sobre a violência que sofriam. A biblioteca onde guardávamos materiais sobre direitos das mulheres ficava escondida atrás de uma estante falsa no porão do casarão. Lembro-me de uma madrugada em 1972, quando bateram à porta do centro. Era uma mulher com o rosto tão machucado que mal se reconheciam suas feições. Nos braços, um bebê de poucos meses. Trazida por uma vizinha, havia fugido depois que o marido, um capitão do exército, ameaçou matá-la e a criança durante uma crise de ciúmes. "Ele vai me encontrar", ela repetia, trêmula. "Ele tem conexões. Vai dizer que sou subversiva, que sequestrei nosso filho." Naquela noite, enquanto Helena cuidava de seus ferimentos, eu e Dona Eulália, já idosa, mas ainda formidável, traçamos um plano ousado. Em 3 dias, usando uma rede de contatos cuidadosamente construída ao longo dos anos, conseguimos documentos novos para mãe e filho, passagens de ônibus para o Nordeste e um trabalho como professora primária numa cidadezinha do interior da Paraíba, onde ela tinha uma prima distante que concordou em acolhê-la. Anos depois, recebemos uma carta, endereçada simplesmente a Anjos de Ribeirão. Era dela, com uma foto de formatura do filho, agora um adolescente prestes a entrar na faculdade de medicina. "Vocês salvaram 2 vidas naquela noite", escreveu. "Nunca esquecerei. Não era a primeira vez que precisávamos agir nas sombras, e não seria a última. Cada caso exigia uma abordagem diferente. Cada mulher tinha sua história única de dor e resiliência. Aprendemos a improvisar, a usar os recursos limitados que tínhamos, a encontrar aliados nos lugares mais improváveis." Um desses aliados inesperados surgiu em 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, declarado pela ONU. O delegado Meirelles, já próximo da aposentadoria, procurou-me reservadamente. Sua esposa, Dona Berenice, havia falecido no ano anterior, após dedicar mais de uma década ao trabalho voluntário em nosso centro. "Minha Berenice me fez enxergar o mundo de uma forma diferente", ele disse, a voz embargada pela emoção. "Antes dela, eu era como tantos outros homens da minha geração, cego para o sofrimento das mulheres, surdo para seus pedidos de ajuda." Ele me entregou um envelope gordo. Dentro, uma quantia considerável em dinheiro e documentos detalhando casos de violência doméstica que haviam sido arquivados ou ignorados pela polícia local nos últimos 20 anos. "Use como achar melhor", ele disse simplesmente, para honrar a memória dela. O dinheiro nos permitiu comprar uma casa maior que se tornaria a nova sede do centro. Os documentos se transformaram na base de um arquivo que, anos depois, seria fundamental para comprovar o padrão sistemático de negligência das autoridades em casos de violência contra mulheres. Evidência que ajudaria a moldar novas políticas públicas. A década de 1980 trouxe novos desafios e oportunidades. Com o processo de redemocratização, pudemos finalmente sair das sombras. Nosso centro se juntou ao Movimento Nacional de Mulheres que lutava por mudanças legislativas, por delegacias especializadas, por mais visibilidade para questões que por tanto tempo haviam sido relegadas à esfera privada, ao silêncio dos lares. Em 1985, inauguramos a primeira delegacia da mulher de nossa região. Uma conquista que parecia impossível quando começamos nosso trabalho quase 3 décadas antes. Fui convidada para a cerimônia de inauguração, onde recebi uma placa de reconhecimento pelos anos de serviço à comunidade. Enquanto discursava, olhei para a plateia e vi rostos de mulheres que havíamos ajudado ao longo dos anos. Algumas agora com cabelos grisalhos como os meus, outras ainda jovens, muitas acompanhadas por filhas e netas. Foi um momento de profunda emoção perceber que nosso trabalho havia atravessado gerações. Helena estava lá, é claro, sentada na primeira fila. Aos 48 anos, havia se tornado uma força da natureza por direito próprio. Depois de criar seus 3 filhos, voltou a estudar,
formou-se em psicologia e passou a coordenar o serviço de atendimento psicológico do centro. Seu marido, o Dr. Paulo, tornou-se um importante aliado, oferecendo atendimento médico gratuito às mulheres que acolhíamos. A partir dos anos 1990, com a idade avançando, comecei gradualmente a passar a liderança do centro para mãos mais jovens, mulheres que haviam crescido em um Brasil diferente daquele da minha juventude, mas que ainda enfrentavam muitos dos mesmos desafios. Oficialmente me aposentei em 1997, aos 62 anos, embora continuasse como conselheira e mentora. Foi por essa época que recebi a visita que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Uma jovem pesquisadora da Universidade Federal estava coletando histórias de mulheres que haviam feito diferença em suas comunidades durante o período da ditadura militar. Alguém lhe falara sobre a moça que denunciou o noivo no altar e o trabalho que nasceu daquele evento. Sua história precisa ser contada, Dona Clotilde. Ela insistiu, após horas gravando meus relatos em uma série de fitas cassete. Não apenas para preservação histórica, mas como inspiração. As novas gerações precisam saber que mulheres como você abriram caminhos em tempos muito mais difíceis. Relutei inicialmente. Nunca fui de buscar os holofotes, de me colocar como protagonista de uma luta que sempre considerei coletiva. Mas Helena, sempre sensata, me convenceu. Não é sobre você, Clotilde, ela argumentou. É sobre o que pode acontecer quando decidimos não ficar em silêncio. É sobre mostrar que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há escolha, sempre há esperança. Assim nasceu o livro A Noiva que Disse Não, publicado em 2000. Para minha surpresa, a obra ganhou repercussão nacional, foi adotada em cursos universitários, inspirou grupos de discussão. De repente, aos 65 anos, me vi convidada para palestras, entrevistas, debates. Era estranho, quase desconfortável, toda essa atenção após décadas de trabalho discreto. Mas com o tempo, compreendi o valor de compartilhar nossa história. Cada vez que falava em público, sempre fazendo questão de enfatizar que não era apenas a minha história, mas a de todas as mulheres que construíram o centro comigo, recebia depois mensagens de jovens inspiradas a fazer a diferença em suas próprias comunidades. Algumas até criaram iniciativas semelhantes ao nosso centro em outras cidades, adaptadas às necessidades e realidades locais. O que começou como a tragédia pessoal de uma noiva traída e uma prima violentada havia se transformado em um movimento que ultrapassou fronteiras geográficas e geracionais. Era mais do que eu jamais poderia ter imaginado naquela manhã fatídica de maio de 1957. Em 2007, celebramos os 50 anos do Centro de Apoio à Mulher de Ribeirão das Flores com uma grande cerimônia. A pequena iniciativa que começou em uma sala da delegacia agora ocupava um complexo inteiro, com abrigo temporário para mulheres em situação de risco, consultórios médico e psicológico, assistência jurídica, cursos profissionalizantes, creche para os filhos das assistidas, biblioteca especializada. Mais de 50 profissionais, a maioria mulheres, algumas das quais haviam sido assistidas pelo centro em momentos de vulnerabilidade, trabalhavam ali diariamente. Durante a celebração, uma jovem se aproximou timidamente de mim. Aparentava uns 20 anos, cabelos curtos, olhos expressivos que me lembravam alguém. A senhora não me conhece. Ela começou hesitante, mas minha avó me falou muito sobre você. Ela dizia que se não fosse por sua coragem, eu talvez nem existisse. Olhei para ela confusa, tentando identificar traços familiares. Minha avó é Lourdes, sobrinha da doceira, ela explicou, vendo minha confusão. Uma das mulheres que testemunharam contra Eduardo Albuquerque no julgamento. A lembrança veio imediatamente. Lourdes, tão jovem e assustada, contando como Eduardo a havia encurralado na despensa quando ela foi entregar um bolo na casa dele. Como ela havia fugido, diferente de outras vítimas, e contado para a tia, que a proibiu de voltar àquela casa, mas não denunciou o caso por medo de perder a clientela. Vovó sempre disse que o dia em que viu você confrontando Eduardo no altar foi o dia em que percebeu que não precisava ter vergonha, que não era culpa dela. Foi quando começou a reconstruir sua vida. A jovem sorriu, os olhos marejados. Ela casou anos depois, teve minha mãe, que teve a mim. Recentemente me formei em Direito, inspirada pela sua história.
Quero trabalhar com direitos das mulheres, continuar o que vocês começaram. Naquele momento, compreendi o verdadeiro significado de legado. Não eram os prédios, os programas, as estatísticas impressionantes de mulheres atendidas ao longo de décadas. Era isso. Vidas transformadas que transformam outras vidas, em uma cadeia ininterrupta de cura e empoderamento. Agora, em 2020, aos 83 anos, observo as mudanças e as permanências. Vejo com alegria os avanços, leis mais eficazes, maior conscientização, espaços de fala que não existiam na minha juventude. Vejo com preocupação os retrocessos, as resistências, as novas formas que a violência assume em um mundo digitalizado. Vejo jovens ativistas lutando com a mesma paixão que nos movia, enfrentando alguns dos mesmos obstáculos que enfrentamos, embora em contextos diferentes. E vejo, sobretudo, que a luta que iniciei naquele distante dia de maio de 1957 não era apenas para o meu tempo, ou mesmo para o tempo de Helena. Era uma luta para todas as mulheres que viriam depois de nós, para aquelas que ainda nem nasceram. O centro que fundamos continua forte, adaptando-se às novas realidades, enfrentando novos desafios. Helena assumiu a direção quando me aposentei e, anos depois, passou o bastão para sua filha mais velha, Berenice, nomeada em homenagem à esposa do delegado Meireles. Agora, uma terceira geração começa a se envolver, trazendo novas ideias, novas abordagens, mas mantendo viva a essência do que construímos. Eduardo Albuquerque morreu em 1999, aos 72 anos, sozinho em um asilo no Rio Grande do Sul. Quando soube da notícia, não senti nem alegria nem tristeza. Apenas a certeza de que a justiça, de alguma forma, havia se cumprido. Não a justiça punitiva dos tribunais, que ele cumpriu apenas parcialmente, mas a justiça restaurativa de uma comunidade que se recusou a permanecer em silêncio, que criou recursos para proteger outras mulheres, que transformou dor em propósito. Às vezes, quando jovens jornalistas ou estudantes me procuram para entrevistas, perguntam se me arrependo de não ter tido filhos, de não ter constituído família tradicional. Sorrio diante dessas perguntas que revelam tanto sobre como a sociedade ainda vê o papel da mulher. Minha família é maior do que qualquer família tradicional poderia ser, respondo sempre. São as centenas de mulheres que passaram pelo centro, as milhares de vidas que foram salvas ou transformadas pelo trabalho que iniciamos. São as jovens que, inspiradas por nossa história, criaram seus próprios centros de apoio em outras cidades. São as leis que ajudamos a mudar, as consciências que ajudamos a despertar. E é verdade. Nunca me faltou amor, propósito ou senso de realização em minha vida. O caminho não foi o que planejei na juventude, mas foi infinitamente mais significativo do que poderia ter imaginado. Agora, enquanto o sol termina de se pôr no horizonte de Ribeirão das Flores, sinto uma profunda gratidão pelo caminho que a vida me levou a percorrer. Não foi fácil. Houve momentos de dor excruciante, de dúvida paralisante, de desânimo frente aos obstáculos que pareciam intransponíveis. Houve lágrimas, noites em claro, recuos estratégicos, batalhas perdidas. Mas houve também momentos de alegria indescritível, de triunfo compartilhado, de solidariedade que transcende as palavras. Houve abraços de gratidão, sorrisos renascidos, futuros reconstruídos das cinzas de passados dolorosos. Houve uma comunidade de mulheres e alguns homens aliados que se recusaram a aceitar que as coisas sempre foram assim, que tiveram a coragem de imaginar e construir um mundo diferente. É esse o legado que espero deixar quando o meu tempo aqui terminar. Não monumentos ou homenagens, mas vidas transformadas que continuam transformando outras vidas. Uma onda que começou com um ato de coragem em um dia de maio de 1957 e continua se espalhando, muito além do que posso ver ou imaginar. E a vocês, que me acompanharam até aqui nessa história, quero dizer obrigada. Obrigada por me ouvirem, por não desviarem o olhar das verdades difíceis, por permitirem que minha história ressoasse com as suas próprias experiências, esperanças e sonhos. Se essa história tocou seu coração, me dê um like e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir. Entre também no grupo do WhatsApp do canal aqui da Vovó, que está na descrição do vídeo.
Lá compartilhamos diariamente histórias de superação e apoio mútuo. E se inscreva no canal para não perder nenhuma das minhas histórias de vida. Juntos, podemos continuar construindo um mundo onde nenhuma mulher precise enfrentar a violência em silêncio. Porque, no fim das contas, é disso que se trata a nossa luta. Não de vingança, não de punição, mas de cura. Não apenas para nós mesmas, mas para todas as que vieram antes e todas as que virão depois. Uma cura que só é possível quando quebramos o silêncio, quando compartilhamos nossas histórias, quando nos recusamos a aceitar que as coisas são assim mesmo. Sou Clotilde Mendonça, a noiva que disse não. E esta é a minha história. Uma história que, espero, continue inspirando coragem muito depois que minha voz se calar.